Primeira coisa, a inteligência artificial não é algo que a gente vai conseguir parar. A inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano muito antes de surgir o ChatGPT, né? O ChatGPT é uma inteligência artificial generativa e antes disso a gente já tinha isso em alguns algoritmos. Seja muito bem-vindo, Felipe Fogaça. Obrigado pela oportunidade da gente desmistificar a questão de inovação, de inteligência artificial e você falar para as pessoas que não é um bicho de sete cabeças, é muito mais simples e já está presente na nossa vida há muito mais tempo que a gente imagina. Porque ela gera ganhos de produtividade que ajudam na competitividade, né? E o mundo é competitivo, negócios são competitivos, países competem entre eles, então não é algo que vai parar. A tecnologia, ela não vem para tirar o emprego, ela vem para mover você para um outro formato. Isso é uma coisa que chegou para ficar e é uma coisa que a gente precisa analisar o que precisa ser feito por humano e o que dá para ser feito por máquina. Porque tem coisas que não dá para ser feito por humano. Então, por exemplo, você atender 24 horas por 7 respondendo em menos de 5 minutos, é impossível ser feito por humano. Só que a gente sabe estatísticas que isso aumenta a taxa de conversão exponencialmente. A cada minuto que você demora para responder, você perde tempo. Antes de começar esse episódio, rapidinho eu quero deixar um recado pra você. Você está inscrito no nosso canal? Já verificou se está inscrito? Por que eu tô te falando isso? Porque 70% das pessoas que estão assistindo o nosso canal não estão inscritos no canal. Então, ó, vai lá, dá uma verificada se você tá inscrito e já aproveita, se inscreve e ative o sininho, porque daí toda hora que a gente lançar um vídeo novo, vai chegar um conteúdo pra você. E também, não esquece de deixar o seu comentário, você não sabe o quanto que a gente gosta de responder o seu comentário e quanto importante isso é pro algoritmo do YouTube. Quanto mais inscritos, mais autoridade a gente ganha, mais convidados incríveis a gente consegue trazer pra você com conteúdos relevantes que vão mudar a sua vida. Então, vem com a gente que esse episódio... Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal. Vocês estão bem? Estão estranhando o nosso cenário? Diferente, né? Então trate-se de acostumar que será o novo normal, pois o Acordo Podcast tomou gosto por ter rodinha no pé. Então não serão apenas eventos, mas estaremos por estúdios para sempre preparar o melhor convidado para você, os melhores assuntos. Então já aproveita, se chega no nosso canal, aproveita, se inscreve, porque é o que nós precisamos para você nos ajudar e saber que estamos trazendo convidados relevantes. A gente vai brincar agora de invadir novos estúdios, né? Essa é a ideia. É isso. Gostei dessa brincadeira. Você que tá aí, ó, não esquece de dar aquele like. Eu garanto pra você que é a única dedada que não dói. Não dá choque, não cai o dedo, mas se você soubesse o quanto o YouTube ajuda a gente com essa dedada sua que não custa nada. E também não esquece de deixar o comentário, que o YouTube ele sempre vai, cada vez mais ele tá, não é nem prejudicando, mas ele está fazendo com que a gente movimente mais o nosso canal. Então antes era só a sua dedadinha. Agora quando a gente tem um comentário, esse conteúdo é entregue para mais pessoas e se torna cada vez mais relevante. Bom, então já falando para você que a gente está num novo cenário, né, e assim permaneceremos, isso quer dizer que o Acordo Podcast está passando por um processo de inovação. Inovação. Né? A gente não tem mais todo aquele apego pelo nosso cenário, apesar de ser a queridinha dos nossos olhos. Eu amo tá lá. Mas a gente fala sobre inovação, então a gente já faz um cross para quem está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Felipe Fogaça. Obrigado pela oportunidade da gente desmistificar a questão de inovação, de inteligência artificial e você falar para as pessoas que não é um bicho de sete cabeças, é muito mais simples e já está presente na nossa vida há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Sim, com certeza. Bom dia, quase boa tarde aí a todos. É um prazer estar aqui. A gente vai falar sobre negócios, tecnologia, superação, enfim. Fiquem aí que eu acho que vocês vão gostar bastante desse episódio. A gente agradece muito, a gente se conheceu na Expo, né? Então a gente com rodinha no pé rapidinho, já agendamos o Gu. A gente tá dentro do Estúdio Voz, pra quem não conhece, Gustavo, você sabe que a gente te ama, né? Então muito obrigado pelos Estúdios Voz abrir a porta pra gente. E a gente conheceu o Felipe lá, através do Gu, através da Expo, né? E já amarramos o Felipe antes dele voltar pra Alemanha, falou assim, não, a gente precisa bater um papo.
Fê, fala pra gente. As pessoas têm um primeiro contato e hoje o que todo mundo entende sobre inteligência artificial de bate-pronto seria um chat GPT da vida, né? Que as pessoas ainda estão um pouco com receio de utilizar ou não sabem utilizar e explorar todo o potencial, mas a gente fala muito sobre treino, sobre otimizar a questão de inteligência artificial. Eu acho que vamos começar leve para as pessoas entenderem aonde a gente pode chegar quando a gente fala de inteligência artificial. Legal. Inteligência artificial, ela já vem... já faz parte do nosso cotidiano muito antes de surgir o ChatGPT, né? O ChatGPT é uma inteligência artificial generativa e antes disso a gente já tinha isso em alguns algoritmos. Eu vou dar um exemplo bem simples. Sabe quando você pesquisa no Google uma determinada coisa e depois aquela coisa fica aparecendo para você por muito tempo nas suas redes sociais ou nas suas outras pesquisas? Isso já era feito por inteligência artificial que estava nos algoritmos. Não tinha um funcionário lá do Google que falava, sapato da Gucci, agora fica conectado. Não, já era feito por algoritmos já de inteligência artificial. O que acontece é que, imagina esse exemplo que eu dei, essa inteligência artificial, ela estava sendo usada pelo Google, né, uma Big Tech, e com o surgimento das inteligências artificiais generativas, que nem o ChatGPT, isso ficou acessível para todo mundo e por isso que esse assunto está na boca do povo agora, todo mundo falando, né? Então, assim, parece ser uma coisa muito nova, mas assim, já está acontecendo há muito tempo e, enfim, a gente tem muito tema para conversar sobre isso. As pessoas acham que só tem agora, né? É muito tempo. Eu vi muito, eu li sobre e eu descobri que, são anos e anos e anos que já existe a inteligência. Só que agora ela tomou uma proporção diferente e as pessoas, foi bem que você falou, amor, as pessoas veem ela como o ChatGPT. A resposta que você... E não é isso, né? Com certeza, não é só isso. E assim, é uma coisa que... Tem dois tipos de pessoas no futuro com relação à inteligência artificial. São as pessoas que vão ser impactadas por inteligência artificial de alguma forma, em alguma escala, e o dois são pessoas que não vão estar vivas, porque todo mundo que estiver vai ser de alguma forma, em alguma escala, como a internet hoje, né? E tem os aspectos positivos e negativos, e é importante as pessoas terem um entendimento de ambos, né, para elas se prepararem. Primeira coisa, a inteligência artificial não é algo que a gente vai conseguir parar. Não, ainda que um governo X resolva bloquear isso. Não estou nem falando de uma pessoa específica, uma empresa específica, eu digo um estado. Outros estados vão fazer. E ainda que um bloco de estados façam, então vamos supor G7 ou todos os países democráticos decidam proibir, outros países vão continuar avançando, porque ela gera ganhos de produtividade que ajudam na competitividade, né? E o mundo é competitivo, negócios são competitivos, países competem entre eles, então não é algo que vai parar. Esse é um aspecto. Então, dado esse cenário, o que nós, seres humanos, meros mortais, devemos fazer? Nós devemos nos adaptar a esse cenário. Então, como que eu faço para usar essa ferramenta para aquilo que eu atuo, né? E um trabalho que eu tenho me dedicado bastante a partir desse ano, e eu vou avançar ainda mais nesse segundo semestre, é ajudar outros empreendedores a utilizar a inteligência artificial no seu negócio, nas 3 horizontais principais do negócio: estratégia, como um recurso e na execução das tarefas ou do operacional, enfim. E eu acredito que isso pode ajudar muito no nível de competitividade dos negócios. Nesse caso, o meu foco é no Brasil, então nos negócios no Brasil. Bom, antes de você explicar com mais detalhes, né, sobre tirar essas camadas mesmo para as pessoas entenderem dentro da empresa dela onde elas podem utilizar de fato, como um exemplo prático, tá? Mas antes da gente entrar nessa fase, eu queria que você falasse, porque sua casa hoje é a Alemanha e o seu quintal é o Brasil. Como é que você enxerga a questão de
utilidade e avançar o processo da inteligência artificial lá e aqui, se tem um diferencial ou não. Legal. O brasileiro, ele é muito aberto à novidade. E o alemão, não. Então, é engraçado, mas lá muita gente paga em dinheiro. O meu sogro a gente vai passear, ele fica com um bolinho ali de dinheiro, que ele, não, tem que ter o dinheiro no papel. E eu não ando nem com carteira mais, e no Brasil isso já é bem comum, né? Então, eles são muito... Quer ver uma coisa que vai chocar vocês? Lá, eles mandam as coisas por carta, não por e-mail. Sério? Sério, cara. Nossa, Nossa, porque assim, tem coisas simples, sabe? Por exemplo, seguro. Você quer mandar um e-mail, não sei o que, não sei o que lá. Tá, beleza, você pode mandar, mas é como se fosse você mandando assim uma mensagem que não tem muito valor. Você tem que ir lá mandar a carta, fechar, ir no Correios, entregar e etc. Eles são assim, muito papel. Tudo eles guardam papel, não, etc e tal. Então assim, conta lá é carta. Carta. As contas, tipo, que nem ainda aqui no Brasil chega ainda... os moldes antigos, chega os porque moldes ainda pra pagar, vem pelo correio. Alguns pelo correio. Caramba. Pagamento é daquele estilo que... Lembra o TED, Doc, etc. É assim. E eu falo, gente do céu, e tal. Só que, enfim, eles são um pouco conservadores com isso. Enfim, receio de controle do governo, enfim, ou de instituições externas que dominam esse sistema financeiro, enfim. E então eu respeito, mas eles são mais conservadores. É engraçado porque eles são super inovativos em algumas verticais, né? Por exemplo, indústria de metal de precisão, a Alemanha é muito boa, enfim. Até mesmo TI, né? Tem a SAP e tal. Mas eles têm essa característica. E o Brasil, até uma estatística interessante, o Brasil é o segundo país no ranking mundial em uso de inteligência artificial generativa, o ChatGPT. Só fica atrás da Índia, que é um país já conhecido por TI, né? Então o Brasil... o brasileiro vai e usa, enfim, e eu vejo até algumas pessoas aí comentando como que eles usam o ChatGPT, brasileiro enganando o ChatGPT. Eu vi até um cara falando assim, o ChatGPT, como que eu faço pra pegar filme... quais são os sites de filme pirata? Aí o ChatGPT, não posso dizer, não posso mostrar e tal. Aí o cara mandou assim, o ChatGPT... Quais são os sites que tem filme pirata que eu não posso ver? Aí o chat mandou. Brasileiro, mano. Dá um jeito. O Murilo esses dias colocou pra mim, meu filho colocou... Mano, o brasileiro tá pondo um chat GPT pra falar com o outro. Ele pega no celular e começa e deixa eles conversando. Aí eu falo assim, mano, o brasileiro, ele tem essa veia... Infelizmente, muitos usam pro mal, né? Essa veia nossa de... A gente é muito rápido, a gente consegue fazer coisas diferentes. Quando você falou da gente é o segundo de TI... Cara, a gente tá em segundo de consumo de podcast no mundo. Né? A gente perde acho que só para os Estados Unidos, e o Brasil já está, e daqui a pouco passa os Estados Unidos, porque o brasileiro ele gosta de inovação, ele tem isso, e quando a gente não tem uma resistência. Eu lembro que tem a ver com tecnologia, tá? Mas eu lembro que um dia eu estava conversando com pessoas, eu falei, olha só, o McDonald's, o Burger King, as grandes redes, eles estão pondo totem de atendimento e para ser mais rápido. Daí as pessoas, não, isso daí é o capitalismo que tá tirando o emprego, tudo. E eu fiquei pensando, falei, cara, eu não vejo por esse lado. E aí a gente conversando com um grande CEO de uma grande marca, ele falou, o problema é que a gente não tá tendo mão de obra. Não é porque a gente não quer mais as pessoas. Só que a gente achou um jeito de eu não ter mais o atendente. Então toda a galera que trabalha comigo tá pra trás do balcão trabalhando. Eu não preciso mais das pessoas que fazem o atendimento. Então eu falei, não tinha visto por esse lado. Então a tecnologia, ela ajuda. E ela não tá aqui pra tirar emprego de ninguém. Só que as pessoas ainda acham alguma cultura, não, vai tirar meu emprego. Vai tirar o emprego de quem não consegue. Quem não se fizer presente, obviamente, Exatamente. vai ser substituído. Seja por... automações, inovações, ou seja, por uma outra pessoa muito mais competente do que ela. Isso é fato. Até um ponto sobre isso. Você falou um ponto interessante, né? Você pode ser substituído por outra pessoa também. E uma diferenciação que eu gosto de fazer pessoas, nós humanos, nós não somos o nosso trabalho. Se você é substituído no seu trabalho, naquela vaga, vamos supor, você era um datilógrafo há 20, 30 anos atrás e você deixou de fazer isso e começou a digitar, ou enfim, veio os computadores, você muda de profissão, mas sua vida não acaba. Então, assim,
A inteligência artificial vai substituir... As pessoas falam, vai substituir as pessoas? Não, vai substituir algumas vagas. E vai substituir. Mas não vai substituir você. Você se reinventa e encontra uma nova profissão. E é por isso que eu estou animado nesse tipo de trabalho que eu estou fazendo, porque eu estou querendo acender algumas luzes para as pessoas verem possibilidades de como elas podem navegar nesse universo. E eu estou gostando de focar no universo de empreendedorismo e área da saúde. Tem um outro projeto também na área da saúde. Porque são áreas que não vão ser substituídas. É quase impossível substituir um empreendedor. Então, assim, é uma vaga de emprego para quem está querendo uma vaga aí que vai estar rolando aí nos próximos 20, 30, 50 anos. Essa é uma vaga que vai sempre estar presente, né? Então, é isso. Essa diferenciação de o que é você e o que é o seu emprego. E o seu emprego está em risco, mas você não. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, porque você falou de 3 situações que você visa auxiliar a jornada do empreendedor. Eu queria que você falasse, dando exemplos práticos para eles que estão nos acompanhando, idealizarem, identificarem e até entrar em contato com você para ir em busca dessas melhorias. Legal. Isso, assim, quando a gente fala de empreender, tem muitas coisas que a gente precisa olhar, né? E quando eu comecei, eu sempre fui CLT, trabalhei em algumas empresas, enfim. Trabalhei na Bolsa daqui do Brasil, Bolsa da Alemanha. Eu tive a felicidade de trabalhar em empresas... Quanto tempo você está na Alemanha, só te cortando? Há 8 anos. Nossa, bastante tempo. E antes disso eu tinha trabalhado... eu fiz engenharia de produção, falando um pouco da minha formação, assim, né? Sou de uma família simples, no interior de São Paulo, de Bauru. Tenho 2 irmãs, meu pai era mecânico, minha mãe ela era secretária e ajudava na loja da minha tia. E aí eu consegui uma bolsa aqui no Mackenzie. Eu já fui nerd em algum momento. Consegui uma bolsa, vim para cá. E durante a faculdade eu consegui ser aprovado para um intercâmbio na Alemanha. Enfim, fui para lá, não sabia falar nada de alemão. E aprendi alemão, estudei lá por 1 ano. Foi quando eu conheci minha esposa. E ela gostava muito do Brasil e ela tinha acabado de voltar de um intercâmbio daqui do Brasil e ela sabia falar português e ela tinha feito intercâmbio perto da minha região, ela falava com o interior também, com R, então era pra ser. E aí a gente se conectou, a gente se conheceu e tal, voltei pro Brasil, aí eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, na Bolsa, passei num trainee, enfim, continuei lá na Bolsa. E depois ela veio pra cá durante um tempo. Eu tô falando rápido, tá, gente? Porque só pra história não ficar longa, tá? Relaxa. E ela morou aqui, inclusive, 1 ano, né? Ela estudou aqui no Brasil também durante 1 ano. Ela teve que voltar para terminar os estudos, começou a trabalhar lá. E eu fui pra lá em 2019. Então, 19, fazem 6 anos, né? Antes da pandemia você foi? Eu fui antes da pandemia. Sim. Na pandemia eu estava lá. E aí, o meu intercâmbio, que eu tinha falado anteriormente, foi em 2014, durante a Copa, quando o Brasil tomou de 7. Nossa senhora, a época boa, hein? Você tá na Alemanha? Nossa, foi... Não falou pra ninguém que era brasileiro, né? Não, eu falei, todo mundo sabia. Eu jogava futebol lá na universidade, eu e um amigo meu brasileiro, e aí quando ia ter o jogo contra a Alemanha, eu fiquei, não, o Brasil nunca perdeu pra Alemanha, etc e tal. Tomou um sacode. Aí perdeu, aí meu amigo no dia seguinte do jogo, ele, não, hoje eu não vou lá treinar no futebol, não, os caras vão me zoar muito. Aí eu falei, não, eu vou, cara, fui com uma blusa do Brasil ainda, nossa, mas eles zoaram, hein, cara. Eles ficaram, Felipe, eu achei que eu tava jogando FIFA. Era um atrás do outro. E, então, assim, aí lá quando eu fui pra Alemanha, eu trabalhei também, eu fiz um mestrado lá em finanças e trabalhei em empresas do universo de mercado financeiro também. Na Bolsa da Alemanha, uma empresa americana chamada Stonex, que é mercado financeiro também, e por último, em uma empresa alemã, e foi meu último cargo, eu era diretor de produtos de uma empresa de tecnologia de lá da Alemanha. E eu fiquei de saco cheio de finanças, eu falei, putz, é isso, sabe, é meio que eu entendi um mapinha assim, e falei, putz, estou gostando mais de tecnologia, como eu sempre trabalhei com tecnologia.
E fiquei nesse ele universo. falou que ele era nerd, né? Olha como vai puxando, tá vendo? O nerd, ele volta pra tecnologia, ele não consegue fugir. Uma pausa nesse episódio pra falar pra você uma super novidade. Não sei se você tá vendo nesse episódio ou vai ver ainda um QR Code do Santos Digital Week, o maior evento de inovação, tecnologia da Baixada Santista. Vai acontecer no dia 13 e 14 de novembro. E ó, o Acordo Podcast está lá. E lá vai ter palestrantes como Carlos Bush, Johnny Martins, Felipe Ciani, Juliana Góes, Camila Vidal, Marcela Esteves, João Barcelos, Rodrigo Simon, Joel J, Marcel Roxo, Lara Finocchio, Rafael Kiso, João Brognoli e muitos outros. Então, ó, não esquece, acesse o QR Code, lá você vai ter todas as informações, fale com ele, que vale muito a pena você estar nesse evento. Te vejo lá. E aí, em um dado momento, eu estava muito bem, assim, lá nessa empresa, né, que eu trabalhava como diretor, enfim. Mas eu sempre quis empreender, sempre quis. Eu até falava com a minha esposa, ela falava, tá bom, Felipe. No começo ela falava, não, pelo amor de Deus, eu não gosto. Isso é outra diferença, Brasil e Alemanha. Lá eles são mais conservadores com o empreendedorismo, sabe? Você pode ver, todo mundo vai para carreiras em trabalhar na Siemens, Volkswagen e tal. E, enfim, poucos tem menos esse negócio aqui do que aqui no Brasil. E ela, não sei o que e tal. Aí chegou um dia que ela falou, tá bom, Felipe, você quer empreender? O que você quer fazer? O que é o seu negócio? E aí eu comecei a desenvolver alguns projetos aqui no Brasil. Enfim, eu já fiz alguns, posso até comentar sobre alguns. Uma plataforma de NFT, é uma das principais aqui do Brasil, chama Yourverse. A Your Club, que é uma rede de empreendedores, e a gente até ganhou o ano passado uma competição global de startups lá na Alemanha. A ideia é meio que assim, gerar esse desenvolvimento pessoal na linha do empreendedorismo em comunidades. Então, assim, você cria comunidades, clubes ali para você discutir ideias, enfim, e se ajudar nessa jornada de empreender, né? E a Connect Publi, que é a que conecta criadores de conteúdos, e mais recentemente uma que chama Science Bill, que eu criei mais pro mercado lá da Alemanha, e eu estou vindo aos poucos aqui pro Brasil, que é usando inteligência artificial na área da saúde. Então, assim, esse sou eu do lado profissional, assim. E agora você me falou, né, do seu do Connect, a gente conversou e a X que conectou a gente lá na Expo, que a gente tá desenvolvendo, né, tá lançando agora, próximos dias a gente vai estar lançando o Pod Connect, que é uma plataforma que linka podcasters a criadores de conteúdo, a assessores de imprensa, né, e quando você falou, eu falei, que legal, você tem o de marcas que liga com os influenciadores, então acho que dá pra gente fazer um cross bem legal, por isso que eu queria muito conversar com você sobre isso. A Tabata, ela tem uma visão muito grande, e ela, como empreendedora, muito mais do que eu no começo. Como que eu posso explicar para não ficar estranho? A Tabata, ela pensa muito para frente. Eu sou mais conservador, sempre fui um pouco mais conservador. Eu sou alemão, ela é brasileiro. Só que hoje eu me joguei mais, então eu acredito muito nas coisas que estão acontecendo. E a evolução está muito rápida. Né? E essa ideia que a gente teve agora, ela já vem com outras ideias que ela só foi se ajustando para virar essa, né? Você parar pra pensar, né? Exatamente. Antes da gente falar, né, debruçar nessa questão do Pod Connect, que faz todo sentido a gente fazer um momento jabá aqui nesse podcast, você me desse os exemplos práticos retomando para a parte do empreendedor, que está aqui nos acompanhando com relação às soluções que você quer destacar para a jornada dele. Ah, legal. Até respondendo a sua pergunta, né? É verdade, eu contei da minha história e não respondi. Então, uma empresa, você vai olhar N ângulos quando você for começar ela. E esse é um dos problemas de um empreendedor de primeira viagem, especialmente aqueles que não tiveram outros empreendedores ali do lado, pai ou enfim, que mostrou o caminho, né? Então, o que a maioria das pessoas fazem quando você é um CLT ou etc? Vou começar a empreender. Então, eu vou lá no contador, vou abrir uma MEI ou uma limitada. Depois, eu quero, por exemplo, ser consultor. Eu vou imprimir os cartões, porque eu sou um consultor, e agora eu tenho que ter meus cartões para dar. Eu preciso alugar um lugar e comprar escritório, etc.
faz um monte de coisa e não gera valor. Então, para você que está começando a empreender, começa focando em gerar valor. E o gerar valor depende do que você vai fazer. Se você é um consultor, por exemplo, comece a dar consultorias, nem que seja de graça, tá? Então, dando uma dica para o caso de consultor, que é o exemplo que veio aqui. Você não tem cliente nenhum, você não tem case nenhum. As pessoas não sabem que você sabe fazer o que você está falando que você sabe. Pega 3 pessoas, dá consultoria de graça, manda mensagem, uma mensagem curtinha para várias pessoas no seu WhatsApp e Instagram. Estou ajudando pessoas nisso. Você conhece alguém que gostaria? Eventualmente você está mandando até para uma pessoa que você sabe que ela precisa daquilo, mas não fala, você quer que eu te dê consultoria. Isso é chato, a pessoa você vai colocar ela no contra parede. Você conhece alguém? A pessoa fala, nossa, a propor, eu gostaria disso. Então, estou fazendo gratuito, tal. Ajuda essa pessoa. Depois disso, gera o case, refina o que você precisa, coloca um valor abaixo do mercado, 40% abaixo do mercado, atende mais 3, 20% abaixo do mercado, mais 3, coloca o valor do mercado, depois 20% acima. Daqui a pouco você está com uma consultoria premium, porque você foi refinando, você foi tendo cases, entendeu? E você encontrou o seu nicho e você tem um negócio. Então, comece com valor. Respondendo a sua pergunta agora dos 3, então esse é o primeiro ponto, como começar. Quando o seu negócio já está rodando, tem 3 horizontais que você precisa pensar para o seu negócio. Primeiro, estratégia. Onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Estratégia é isso, gente. Não precisa inventar a roda. Segundo aspecto, recursos. O que você tem de pessoas, de equipamentos, de financeiro, enfim, recursos para fazer essa estratégia, para conseguir chegar lá. E o terceiro, execução. Ou seja, você fazer aquilo que você quer fazer com os recursos que você tem. Então, é aquele dia a dia, tá? É aquele todos os dias vencendo para você chegar onde você quer chegar. E dentro dessas 3 horizontais de um negócio, você pode usar a inteligência artificial para te ajudar. Então, o estratégico. Você está começando, você não tem dinheiro para contratar um consultor, um mentor, seja lá o que for. Você pode usar a inteligência artificial para fazer alguns brainstormings com você, tá? Uma das coisas que eu ajudo é montar uma estrutura para a pessoa não ficar se perdendo ali no chat, tá? Então, usa esse prompt, depois vem para isso, depois foca naquilo, etc, etc, etc. Aí você constrói sua estratégia. Segundo, recursos. Você pode ter a inteligência artificial como um recurso a mais para o seu negócio. Por exemplo, hoje, quem precisa de uma pessoa para ficar fazendo copy de post? Se você tiver um prompt que te ajude, entendeu? Um frameworkzinho que te ajude a gerar isso. Então, assim, é uma coisa que já dá para você terceirizar. É claro, o ideal é você ter um especialista em copy. Mas se você não tem grana, gente, vai pelo caminho mais eficiente. Então, pode ser um recurso ali, pode ser como se fosse uma pessoa trabalhando para você, um copy, tá? E terceiro, que é a execução. Você pode colocar ela para ficar fazendo isso recorrentemente, gerando copies ali recorrentemente para você. Você pode colocar ela para fazer algum operacional que você não tem paciência. Então, por exemplo, você recebe, você manda pesquisa de satisfação ou 100 formulários para 100 clientes, tá? Em vez de você ficar lendo e teorizando todos esses 100 formulários, você joga tudo isso no ChatGPT e fala, me dê insights de como preciso melhorar meu negócio. Então, ele te ajuda nessa execução também, nessa vertical também. Isso é muito legal você falar, porque eu mesma fui fazer uma pesquisa com relação ao clube, de uma mentoria que eu tenho, e eu peguei os dados e informações e cruzei para encontrar similaridades entre o modo de cada uma expor ali as suas próprias dificuldades, uma das integrantes ali do meu clube, para justamente me dar uma pré-pauta para eu saber pontuar as dúvidas de todas, mas sem ter que responder a mesma pergunta, a mesma dúvida, tipo 3, 4 vezes, entende? Porque elas já existiam, assim, a sua similaridade mesmo, essa palavra, com relação à questão de uma e de outra. Então, acabei utilizando isso como um facilitador
para uma aula gravada. Então, isso é ótimo. Ótimo, isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu vejo que quando você falou do copy, eu há muito tempo atrás, a gente teve agência, né, eu era designer, tudo, e eu falei para um amigo meu, eu falei, cara, começa a pensar mais coisas, a evolução tá muito alta, a sua profissão ela vai começar a ter alguns empecilhos no meio do caminho. Não vai porque eu sou excelente. Eu falei, não, você é excelente, mas vai se inovando, porque assim, ele desenha muito bem. Foi desenhar, beleza, você vai criar coisas únicas, mas a inteligência tá vindo e vai. Quando eu e a Tabata, a gente viu um sinal, eu falei, Tabata, qual que era o nosso maior número de clientes da agência? Rede social. Por quê? Nós tínhamos bons copies dentro da empresa, a gente tinha jornalista, a gente tinha designers bons que faziam arte, eu falei, isso vai cair. Porque hoje, assim, claro, uma grande empresa ela vai continuar tendo ou equipe de marketing dentro dela que vai ter um copy, vai ter... Agora, os microempreendedores, empreendedores que estão começando, ele vai pro ChatGPT. Ele vai fazer os posts, as artes dele, o carrossel dele no ChatGPT. Ele não vai mais pagar uma pessoa para fazer. Ele vai preferir pagar um plano premium do ChatGPT e colocar alguém para fazer para ele. Ou contratar uma empresa que vai criar os prompts prontos para ele poder usar. Sim. Ou até pela facilidade, né? Ele opta por não ter mais um copy ou um designer, por ter essa facilidade do chat, daí ele destina por ter um editor de vídeo, por exemplo, para poder facilitar e fazer a captação e edição de vídeo. Hoje a gente então tem... ele complementa. Aqui pro podcast em si, falando do nosso mundo, a gente tem aquele Opus Clip que criaram agora, que ele faz 30, 40 cortes de um programa de um episódio de podcast sozinho. Então, assim, hoje, claro, eu tenho editor, a gente gosta de ter editor, a gente faz de um trabalho. Mas para quem tá começando, ele já tem uma facilidade de uma ferramenta que faz as coisas para ele. Sim. Então, acho que assim, a tecnologia, ela vem pra, que você falou, ela não vem pra tirar o emprego, ela vem pra mover você pra um outro formato, né? Porque você deixou claro que uma coisa muito boa que você falou hoje, ninguém perde o emprego, não é isso. Não vai acontecer isso. A questão é porque o emprego você faz outro. Você vai trabalhar em outro lugar, você vai fazer outra coisa. Então, ficou bem legal da maneira que você colocou, que as pessoas não pensam. Como você enxerga a aceitação hoje no Brasil com relação a atendimentos, a parte de agentes de IA para atendimento dentro de uma empresa? No WhatsApp, por exemplo, né? Sim. Isso é uma coisa que chegou para ficar e é uma coisa que a gente precisa decidir analisar o que precisa ser feito por humano e o que dá para ser feito por máquina. Porque tem coisas que não dá para ser feito por humano. Então, por exemplo, você atender 24 horas por 7 respondendo em menos de 5 minutos, é impossível ser feito por humano. Só que a gente sabe, estatísticas, que isso aumenta a taxa de conversão. Exponencialmente. A cada minuto que você demora para responder, você perde tempo. E é engraçado que a Science Bill, esse projeto que eu falei para vocês que eu tenho na Alemanha, eu comecei lá há uns 9 meses atrás. E agora esse negócio tá bombando aqui no Brasil, o negócio de agente de inteligência artificial no WhatsApp, né? Então eu falo, putz, é legal quando você vê uma coisa assim que você inovou e depois deu certo, né? Você vê o mercado rodando. E essa questão realmente vai continuar. Sabe uma coisa interessante? Se vocês me permitem falar, que é como você analisa o que pode ser substituído por inteligência artificial ou não. As pessoas confundem coisas repetitivas. Elas falam o que é repetitivo, o que não precisa de criatividade, trabalho que ganha menos. E não são esses os layers, as camadas de análise, na minha opinião. Se você me perguntar, Felipe, é mais fácil substituir um piloto de avião ou uma manicure? Eu diria, depende. Depende se essa manicure vai fazer a cutícula ou não. E é sério. Porque a cutícula, ela demanda uma complexidade, cara, que parece ser trivial, mas você tem que ter uma precisão, você tem que olhar se a pessoa está sentindo dor. Então você mandaria de um monte de sensor, um monte de análise. E o piloto de avião, por outro lado, mesmo sendo uma coisa relativamente complexa, já existe um monte de sensores e análises e dados, etc, etc. Então, o delta de implementação para estruturar
a inteligência artificial no papel do piloto versus uma manicure que faz a cutícula, o piloto seria mais fácil de substituir. Não, é que você não me deixa. Você já complementou, porque se você tivesse perguntado pra mim, eu já ia falar diretamente a questão de substituição, né, com relação a alguém num avião. Exato. Eu já ia falar você já ia matar. Pronto, já de bate-pronto. Porque ele... que você faz só um você sabe. Não, ele já é um processo... vou colocar... Não tenho esses dados, tá? Eu só estou ousando falar, mas 80% automatizado. Exato. Os 20% que é humano é para conter ali em caso de emergência e fazer o processo automático, acho que devido à burocracia de cada país, de precisar ter alguém, porque senão nem precisaria ter. Exato. Nem precisaria ter alguém ali. Aqui a gente tem nossos padrinhos, os padrinhos do nosso filho é piloto. Então a gente tem um contato e a gente conversa muito sobre tecnologia com eles. E eles falam que cada vez mais está avançada. Eu falo, cara, praticamente faz tudo sozinho. A gente tá ali atualização, simulador que eles fazem. Então eles vão falando pra gente, a gente... E eu falo, caramba, ele falou assim, porque a tecnologia da aviação, ela é muito avançada, né? A gente sabe que aqui tem um caminho em tudo. E quando você fala, a gente, nós que estamos envolvidos nesse mundo, e fala para alguma pessoa leiga, ela fala, imagina, não vai acontecer, mas ela não entende essa evolução porque ela não acompanha, ela acha que a inteligência ou a tecnologia, essas coisas que você está vendo agora. Você me fez... Isso é uma super tecnologia? Você me fez revisitar, acho que antes da pandemia, o Danilo falava assim para mim, a gente está deixando dinheiro na mesa porque a gente está cuidando da rede social. E a gente devia investir em pessoas para fazer o atendimento das empresas. Porque, realmente, as empresas, elas investem em alguém para cuidar da rede social delas. Só que não capacitam e colocam alguém ali disponível para fazer o atendimento. Pelo menos, gente, eu estou falando 2018, 2019. Não colocava alguém para fazer o atendimento, porque ainda não existia aquela agilidade de atendimento dentro das redes sociais, dentro do Facebook, do Instagram. Vamos falar só dessas duas que são mais conhecidas. O Danilo falava, a gente tinha que contratar alguém, treinar essa pessoa de acordo com a especialidade, a empresa, o nicho dela, para responder. Eu falava, só olhava para a cara do Danilo e falava, Ele falava assim, não, a gente fala para as pessoas que dentro do horário comercial vai ter a resposta. Eu falei, tá bom, dentro de quanto tempo? Porque a partir do momento que o seu cliente paga, ele vai te cobrar aquilo. Então, um exemplo, ter respostas em até, no máximo, 2 minutos depois que a pessoa fez contato. Só que, e se a pessoa faz uma pergunta com relação a alguma particularidade que o atendente não está apto a responder? Ele vai precisar entrar em contato ou com o dono ou com alguém da empresa para poder dar o retorno para o cliente. E se não consegue esse contato rápido? Aí a falha de atendimento é nossa. Eu falava para ele, estou sambando disso daí. E ele queria isso. Então, a gente já pensava nessa questão de produtividade, de agilidade, de atendimento, por tudo acontecer dentro da interface de rede social há muito tempo, e as pessoas estão se dando conta disso agora. Agora que eles fazem uma contratação de uma pessoa para estar em loco dentro da empresa, cuidando dessa parte de atendimento, porque antigamente não se olhava para isso. E a gente está falando de antigamente de 5, 6 anos atrás. Por isso que eu falo, tem que escutar a mulher. Tem que escutar, então o sexto sentido da mulher é bom. Não, mas você lembra que você falava, não, vamos contratar alguém. Porque eu vi uma dor gigantesca. Pelo amor de Deus, era uma dor, mas era uma dor que o nosso modo ainda ia ser na unha. Que foi hoje, eu não vou fazer o merchan do lugar, depois eu te falo, você me lembra de falar. Hoje eu entrei para fazer uma cotação, só para ter um embasamento de quanto custaria uma cotação. Eu já recebi patrocinado porque você falou o nome da empresa. Exato. E aí, o que eu fiz? Coloquei lá. Maravilhoso, deu a cotação, ok, só queria saber o valor e não continuei. Deu, acho que, 15 minutos. Meu WhatsApp. Olá, sou fulana, atendimento de tal, vi que você... Vamos dar a continuidade na contratação do serviço? Eu falei, olha lá, por quê? Eu vi que é um prompt, pronto. Então, porque às vezes é isso, às vezes a pessoa tava ali, eu tô conversando com você, tô comprando um negócio, a gente começou a conversar, esqueci. Se você tem uma ativação, essa ativação volta pra você, você falou, pai, nossa, eu tinha esquecido, vou comprar agora. E isso é uma inteligência, isso é a tecnologia.
E as pessoas, elas têm que entender que isso é a parte. Por isso que eu saí totalmente da rede social, de cuidar de rede social, porque nós éramos gestores de redes sociais de grandes marcas, e ficava na nossa mão, e a pessoa sempre falava assim, mas eu não tô vendo resultado. Você não tá vendo resultado porque a sua equipe não está treinada para fazer o atendimento. A pessoa manda uma mensagem, vocês estão demorando 2, 3 dias para responder o direct. É imediato. Ah, mas seu e-commerce, a pessoa tá com uma dúvida, vocês não estão tendo equipe para responder. Ah, mas é você. Eu falei, eu não posso fazer esse trabalho. Que foi aí onde eu falei pra Tata, vamos contratar alguém para fazer. Ela falou, não, você tá louco. Se a gente colocar alguém, eu vou ter que treinar a pessoa, ela vai ter que entender sobre a empresa do Felipe, sobre a empresa do fulano, e vai existir uma ferramenta. Hoje existe a ferramenta. Existe o chat, o prompt, ou chamem como for, que ele vai lá, ele vai estudar sobre a sua empresa, e todas as perguntas mais normais, ele vai conseguir responder. E se ele vê que ele não tá conseguindo, ele joga pro atendente. Bom, isso aqui eu vou até olhar para a câmera, porque tudo que você não consegue mensurar dentro da sua empresa com relação a marketing é culpa sua. Você está negligenciando o dinheiro ali que você está investindo. Porque existem ferramentas e existem cargos hoje aptos para exercer esse tipo de função e conseguir ali melhorar o ambiente ou quantificar para você do jeito que você quer para saber o que dá ROI ou não dentro da sua empresa. Então, antes de você olhar para algum veículo, tá? E falar, mas como eu mensuro, isso não é obrigação do veículo, isso é obrigação sua com relação a olhar para onde você coloca dinheiro dentro da sua própria empresa. Porque mensurar dados é você ter uma ferramenta de conexão para mensurar ou ter um profissional capacitado para avaliar quais são as suas frentes, as suas mídias, os seus, né, para onde você vai colocar a sua empresa ali, pulverizar dinheiro para isso, para poder virar e falar assim, essa estratégia está sendo assertiva, essa não, essa está sendo lenta. Então, é muito fácil as empresas terceirizarem, né? E a inteligência artificial, tenho certeza que vai conseguir daqui a pouco amarrar, e as empresas também vão olhar para esse viés do investimento final delas para fazer a marca relevante no mercado. Sim, exatamente. E é engraçado que esses... É engraçado não. Essas empresas de menor porte, o empreendedor, ele está muito próximo e ele tem que estar muito próximo do operacional e do faz tudo, né? Ele não consegue ficar... E eu vejo muitas pessoas falando assim, putz, foca no estratégico, etc. Cara, o cara tem que buscar a caixa de leite de não sei o quê, o cara tem que, enfim... ir pagar a fatura, sabe? E tem isso e aquilo para correr, então eles não conseguem. E é até uma coisa que eu fico me perguntando, assim, como que daria para ajudar essas pessoas, sabe? Eu vejo muito, eu acho que, como eu tenho mania de clicar nos como que chama as propagandas que chegam pra mim? A gente é curioso também. Elas chegam muito pra mim. O anúncio e chegam muitos anúncios. E assim, não sei se só pra mim ou pra vocês também, eu vejo muitas consultorias ou etc. Se você tem um faturamento acima de 300 mil, se você tem um faturamento acima de sei o quê, se você não sei o quê... Por que não tem ninguém ajudando o cara que tá quebrado, cara? Eu não tô entendendo. Sabe, é uma coisa que eu me pergunto. Eu não vejo ninguém falando assim, se você tem faturamento de menos de 300 mil, tá lascado e precisa de ajuda, eu tô aqui pra te ajudar. Normalmente, os menores são os que não têm dinheiro para investir numa consultoria, numa mentoria para escalar e ter melhor resultado. E, normalmente, se ele tem o pouco dinheiro, ele também não consegue ver valor naquele trabalho que você está fazendo. Porque você ainda está montando a casa para ele. Às vezes ele tem problema de que ele tem 2, 3 pessoas dentro da equipe de vendas nele, mas no fechamento do mês, a própria equipe de venda não sabe quantos contatos novos chegaram, quantos negócios foram perdidos, quantos negócios foram vendidos. Vendidos eles sabem pelo valor total, mas por colocar ali o número de contatos, não sabe. Então, acaba sendo uma consultoria tão embrionária que eles deixam de olhar para esse empreendedor que está no primeiro passo, porque ele ainda não tem um nível de consciência para pagar uma consultoria. A partir de um certo momento que você entende sobre alavancagem e escala e começa a ver dinheiro, aí você percebe que a sua mudança de jogo é a partir do momento que você investe em inteligência
para conseguir alguém externo entender o que está errado dentro do teu processo e aprimorar. Então, aprimora, arruma a engrenagem, você alavanca o seu negócio. Mas aí volta no que o Felipe falou no começo. As pessoas só estão visando o cara com faturamento alto e tá esquecendo do começo. Então, às vezes, você faz uma consultoria numa participação de uma porcentagem do lucro a mais, ou de graça para começar para ele indicar outras pessoas. Foi aí ele achou a dor. E essa dor existe, porque quantas vezes eu, com um podcast no começo, ia clicar para ver alguma coisa. Se você tem tanto, falando, eu não tenho ainda. Então não serve pra mim. A primeira coisa que você pensa é não serve pra mim. Porque eles não vão te atender. Foi quando a gente começou, e hoje tá mudando isso. Quando a gente começou com o podcast, tinha alguns lugares que eu entrava em contato com marcas. Que aí a gente vai entrar no seu. Quantos inscritos você tem? Tem tanto. Não interessa pra gente. Eu falei, mas o cara nem deixou nem eu conversar. Eu não consegui nem abrir a conversa. É a régua Eles dele. na régua, foi, tá bom. Aí ia chamar alguém pra dar entrevista pra gente. Nossa, eu recebi essa mensagem, tá? E essa pessoa já está chegando no meu círculo e provavelmente foi a equipe dela que me respondeu, eu vou mostrar. Nossa, vocês estão muito no começo ainda, então não vale a pena pra gente dar entrevista pra você. Tá bom, então todo mundo quer números. É isso que as pessoas elas entendem na questão dos números. E muitas pessoas hoje compram números. Muitas pessoas hoje forjam números. E é isso que eu quero jogar pra você do seu negócio de marcas. Porque as marcas, às vezes, ela quer um influenciador com 1 milhão. E esse influenciador de 1 milhão, às vezes, existe ou não existe e não vai atender da maneira. Às vezes, um nano influenciador vai resolver muito mais pra aquela marca do que um grande. A gente hoje entende dos cliques. A gente faz anúncio no YouTube. Né? A gente faz anúncio no Instagram. A gente fez uma campanha para trazer marcas para o podcast, pessoas para dar entrevista. A gente teve mais de 400 cliques em uma semana. Quantos desses converteram? A gente sabe fazer. Só que aquele cara menor, ele não sabe fazer isso. Ele fala, não me deu resultado. Mas Sim. isso é uma régua de baliza no meu próprio formulário. Exatamente. Se a pessoa ela não fatura, né, mais que 10 mil reais por mês, então já está ali o faturamento dela para saber se ela é um possível lead ou não para poder pagar o valor que eu cobro mensalmente. Mas você colocou 10 mil. A gente entra, os caras estão em 300. Pô, às vezes o empreendedor ele fala assim, cara, eu não faturo 300. Só que aí que tá. A cada 10 pessoas, vamos colocar a cada 10 mulheres... 6 colocam que não tem esse faturamento. Entendeu? Então é a maioria ainda. E mesmo sendo 10, não é zero. 10 mil não é zero. E eu entendo o seu ponto que você falou das consultorias. Porque é dolorido para a consultoria também ajudar aquele que está começando. Porque às vezes o cara não tem nem o produto market fit. Tipo assim, ele não tem nenhum produto validado, ele não sabe o que ele quer, ele não tem dinheiro. E por ele não ter dinheiro, também cada centavo que ele te dá, ele espera muito, né? O pessoal até brinca. Putz, vender para um rico e vender para um pobre. Para um rico, ele te dá 10 mil e fala, tá bom, se você só economizar 5 minutos do meu tempo, já beijo sua testa, tá bom. Pro pobre, 10 mil ele vai querer que você salve a vida dele. Então, assim, é uma percepção de valor muito diferente. E de fato, as consultorias, as pessoas que elas vendem o tempo delas para trabalhar, não é uma coisa 100% escalável, uma plataforma. De fato, é uma dor para eles atender esse público mais baixo. É por isso que o desafio é como fazer uma coisa que ajude esse pessoal, sabe? E isso é uma coisa que eu tô me questionando, eu tenho até umas ideias, a gente pode até discutir, são ideias embrionárias, a gente pode até falar aqui em primeira mão, enfim. Mas é uma coisa que eu me pergunto, porque tem muita gente nesse universo que tá precisando de ajuda, que tá com vontade, enfim. Então é isso, assim, esse que é um desafio. Um outro ponto, do ponto de vista de negócios, se você tem a capacidade de postergar o seu retorno, você tende a ter um ROI maior. Então, vou dar um exemplo. Você está vendendo um serviço, você já fala para a pessoa, já te paga antecipadamente, você recebe tanto. Se você falar, entra aqui e tal, eu vou dar de graça para você no primeiro mês, depois a gente negocia. Você vai gerar resultado para ela, e aí depois você negocia, você já consegue, porque você postergou o seu retorno. Não, eu vou fazer, vou te ajudar, etc e tal, vamos fazer uma sociedade e o negócio de fato tem potencial e de fato te gera um retorno grande. Aí já é um outro valor. Então, assim,
Para os consultores, não são todos. Para os consultores ou prestadores de serviço, enfim, para esse que ajudam esse público, ou seja lá qual for o público. Se você consegue prorrogar o seu retorno de alguma forma e o negócio dá certo, você consegue ter um retorno maior. Só que é um jogo difícil, eu entendo, porque tá todo mundo com fluxo de caixa apertado, é difícil prorrogar, você não sabe se vai realmente dar certo, etc, etc. Mas é uma possibilidade. Pegou a ideia? Quando você fala... Quando nós montamos o podcast, o acordo está indo para 4 anos. Nunca foi para ele ser o principal ou para ele dar o resultado imediato. Se tivesse pensado dessa maneira, ele já teria acabado há muito tempo. Porque você não viu o retorno, você está colocando... Em qual ano vocês começaram? Em 2021. Ah, em 21. Foi depois da pandemia, né? Na verdade, você vai falar, vai dar risada. Eu conto isso para todo mundo. Na segunda leva da pandemia, quando fechou tudo de novo, a gente estava com todos os equipamentos já prontos e a gente não começou porque a gente estava inseguro. Se a gente tivesse começado, a gente ia pegar todo mundo em casa. Os equipamentos estavam já com a gente em junho, a gente iniciou em outubro. A gente perdeu um tempo, né? Mas também tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? Então eu tenho que entender isso. E se a gente pensasse só no dinheiro, a gente tinha parado há muito tempo. Que é o que as pessoas... É o curto espaço de tempo, vamos assim dizer, né? Hoje a gente está numa atração muito maior do que a gente estava antigamente. E tá fluindo sozinho. Por quê? E a gente fechou a agência, agora se dedica só a isso. Então a gente conseguiu fazer um caixa para cuidar. Você tá achando uma dor muito grande, que a pessoa precisa do resultado muito imediato, às vezes. E a gente, às vezes, fala assim, poxa, eu posso levar o Felipe lá na frente e eu ganhar com ele lá na frente. E aonde eu vi tudo isso? Eu vi em grandes palestras que a gente está participando, em rodas de mesas com players grandes, com outros podcasts grandes, e o que está acontecendo? Os caras estão entrando com equity. Eu gostei do seu negócio, cara. Puta, é legal. Faz sentido eu te ajudar, faz sentido a sua empresa estar aqui comigo. Mas eu quero, de vez eu te colocar o dinheiro, ou colocar... Eu quero um equity, eu faço para você, e você precisa do meu trabalho. E eu tô vendo as pessoas fazendo isso. Que às vezes você, como na parte da tecnologia, você vê várias coisas onde você pode entrar junto e você vai ajudar, você fala assim, mas eu tô validando e eu sei que isso lá na frente vai me dar um resultado muito maior do que se eu cobrasse dele 50 mil agora por uma consultoria. Com certeza, com certeza. O equity, nossa, você falou um ponto, vocês trouxeram um ponto bem interessante. O equity, eu sofri muito, quando eu comecei a empreender aqui no Brasil, no universo de tecnologia, ele gera muito em torno do equity. Ah, putz, 50-50, você presta serviço, aí você dá um equity, etc e tal. E ninguém entendia isso. Eu falava, putz, equity é assim, tal. A pessoa, não, mas... E era muito difícil. Até que um dia eu vi que o Flávio Augusto, naquele programa lá, o Conselho, ele fez um programa falando de equity. Eu falei, nossa, graças a Deus, agora muita gente vai saber. E aí esse negócio tá... na boca do povo agora, é um negócio que pode ser muito interessante. Tem seus riscos, como tudo, mas enfim, é uma coisa que aí é esse jogo aqui do maior ganho, né? Do equity. Voltando para esse ponto dos números que vocês trouxeram, cara, isso também é muito engraçado, porque quando eu comecei a olhar para empreender aqui no Brasil também, já fazia uns 3 anos que eu já estava na Alemanha, e antes disso eu trabalhava no mercado aqui, enfim. E eu vi que eu percebi depois que durante a pandemia esse negócio deu um boom muito grande, rede social, venda de infoprodutos, etc e tal. E, cara, todo mundo falava, cara, quantos seguidores você tem no Insta? Quantos seguidores? E eu tinha 400 e pouco. Até hoje eu não tô bombando, assim, tenho 13 mil. E eu falava assim... E era muito disso, sabe? Eu sentava pra conversar com as pessoas olhavam, tipo, o meu Instagram e já, putz, algumas pessoas... Eu tinha que... Quando eu conseguia ter a conversa, a pessoa conversar comigo, me conhecer, a pessoa mudava. Mas até lá era uma barreira muito grande. E eu tô começando, cada vez mais eu tô olhando, cara, tipo, beleza, tem que desenvolver os negócios, mas putz, preciso olhar pro Insta também. Por isso que eu até cheguei aqui e falei, nossa, deixa eu fazer um vídeo, senão o pessoal do marketing vai encher o meu saco, porque não era uma coisa habitual, porque eles olham lá o número de seguidores que você tem. Eu vou te falar que isso pesa muito ainda, mas assim, quando a gente consegue sentar numa mesa, ou quando a gente consegue fazer alguma entrevista com alguém, ou
expor o que a gente tá fazendo, muda todo o jogo, as pessoas esquecem completamente dos números. A gente tá com 15 mil no Instagram do Acordo, mas ficamos quase um ano com 12. Ficava 12.200, 12.300, 12.100. Ficava. Agora a gente tá fazendo um tráfego, tá entrando nos conteúdos legais e tá crescendo automaticamente. Começou. Parece que a gente criou. Tem um estágio, né? Que a gente fica preso nesse estágio e começa a andar. O podcast é a mesma coisa. Ficamos com 10 mil, mas não passava de 10 mil. Vai bater 50. O YouTube. Legal. Só que a gente começou a entender que é tempo. Pô, às vezes eu posso fazer um programa com o Felipe e ele ser muito melhor do que eu fazer com o Flávio Augusto. E o Felipe dá mais view do que o do Flávio Augusto. Eu concordo totalmente. Entendeu? Tô brincando. Não, mas posso falar porque eu vivi isso daí. Eu achava que eu trazer os famosos ia estourar o meu o canal. Eu tenho views com caras que o conteúdo do cara foi muito bom. E deu mais view. Ele deu mais resultado. Então eu comecei a entender. E você criando essa plataforma, que isso é o meu interesse com você, conversar sobre, porque eu preciso de marcas. Eu sou um influenciador. A Tabata é uma influenciadora. O podcast é um influenciador. E eu preciso de marcas. Só que as marcas ainda no Brasil olham números. E estão esquecendo de olhar o resultado. Quando a Insider entrou em todos os podcasts do Brasil inteiro, ela não foi olhar números. Ela foi atrás do resultado. Hoje, ela está na boca do Brasil inteiro. Ela os fez a caras marca comprando notada, ou não. Né? Você acha que ela coloca lá no Ticaracatica, no Flow e tudo, 10% de desconto? Ela tá preocupada com o resultado que tá dando dos 10%? Porque ela tá em todos os podcasts com 10% de desconto. Ela queria se ficar conhecida. E ela ficou. Hoje, se você falar de camiseta, é ela. No Brasil inteiro. Ela entendeu o jogo. Só que algumas marcas não estão entendendo. As marcas não estão olhando pro podcast ainda. E elas têm, eu falei com você aquele dia, eu e o Gustavo. As marcas não estão entendendo o poder do podcast. O maior tempo de retenção de uma audiência é num podcast. Mas ela vai e paga pro influenciador 100 mil pra fazer um stories. Sim. Achando que aquele influenciador vai fazer a relevância dela. Então, quando a gente conseguir encaixar isso, vai mudar o jogo. E não tô falando só dos podcasts, com micros influenciadores também. Porque às vezes a marca ela vai ter muito mais resultado com um micro influenciador do que com um grande. Ela vai ter visibilidade e números. Se é isso que ela tá buscando, ok. Agora, se não é, ela tem que entender. Então, eu quero entender o que você criou, porque daí eu vou puxar a sardinha pro meu lado também. O que você criou e quais os problemas que você tá resolvendo. Já tá vigente isso? Ainda não? Tá. Sim. A Connect Publi já... a gente lançou no começo desse ano, já tá funcionando. E é uma plataforma que conecta marcas que queiram conteúdos, tá? A criadores de conteúdo. Então, vamos supor que você é uma empresa de pequeno porte, uma pastelaria, por exemplo, e você quer que alguém ali da sua cidade experimente o pastel, alguém que tem bastante seguidor, bastante para sua cidade, vamos supor, 3 mil seguidores, experimente o pastel e fala, nossa, o pastel é bom, etc e tal. E a ideia é essa, porque para marca que quer fazer isso, existe esse gap, né? Existe um monte de criadores de conteúdos querendo fazer conteúdo e marca, quando ela quer fazer isso, ela não sabe por onde começar. Eu sei porque eu estava, na verdade, o meu universo é esse lado da marca. Eu não sabia por onde começar, onde encontrar. Porque eu mandava mensagem para um famoso, que eu falava, esse eu sei que é influenciador, ele nem respondia, ia lá para o direct, enfim. E então ali você consegue criar. E um outro problema também, quando você procura o influenciador, a marca... o influenciador, o criador de conteúdos, na verdade, ele tende a achar, olha, eu sou a última bolacha do pacote, aí ele joga o preço lá em cima. Eu tenho aqui o meu Media Kit, etc. Na Connect, você consegue colocar o orçamento que você tem. Meu budget é de R$400, tá? E aí, com aquele orçamento, vem os criadores de conteúdos que se encaixam com aquele orçamento, e aí daquele pool você escolhe qual que é mais interessante. Um ponto que vocês comentaram que é a questão dos resultados, não só números, né? A gente até orienta as marcas a não olharem só os números, quantos seguidores tem, etc., mas olhar o nicho. Putz, você quer atrair qual nicho? Tá? Aquela pessoa, se fala com aquele nicho, com aquele universo de pessoas, o estilo da pessoa, não tentar boicotar muito o conteúdo. Eu quero que você faça um vídeo com esse script aqui, sendo que o cara tem um outro estilo de comunicação, a mulher tem um outro estilo de comunicação. Então, assim, deixar ali livre, né, que é uma coisa que a gente também recomenda. E, enfim, então é assim que funciona lá a plataforma.
Bem interessante. Mas você viu que a plataforma, ela também já vai para o mesmo viés para a parte de consultor e de mentoria? A margem de corte é o valor que você tem disponível para a campanha? Então, se a gente parar para pensar, tudo está atrelado também a uma régua que a gente coloca como financeira. Porque você virou e falou, na hora de você escolher o influenciador, tal, você coloca ali o quanto você tem disponível para ver quantos influenciadores aparecem disponíveis naquele valor que você está oferecendo, não é isso? Não, a marca coloca o valor que ela tem disponível, então é de 0 ao valor que ela tem disponível, né? E aí qualquer um presta, qualquer um se candidata. E aí a marca pode escolher um cara que tenha 10 seguidores, por exemplo. Ela escolhe, assim, de acordo com o filtro dela, né? Pode ser que realmente ela queira só pessoas que tenham mais seguidores ou menos. A gente recomenda olhar para esses outros ângulos também, nicho, estilo de comunicação, enfim. Não, isso é sensacional justamente para, assim... Eu acredito que o que precisa o empreendedor, ele ter um tempo disponível para ir atrás de novidade. Conhecer coisas novas, experimentar ferramentas, ousar, mandar mensagens para empresas mesmo, para outras coisas que ele não conhece, para ver se acaba sendo tangível para ele ou não. Então, ao invés de ficar pensando só, não é o momento porque eu não tenho dinheiro agora para fazer uma campanha com influenciadores, ele não sabe. Às vezes, foi o que você colocou, com R$500 ali disponível, que é o que hoje a empresa tem como verba, ele consegue sim passar por isso, conhecer. Então, fique atento ao novo e permita-se mais. Eu acho que resumo, é esse o recado que a gente tem que dar para as pessoas entenderem que tem sim ferramentas aptas para te facilitar a vida, mas você tem que se permitir. Um exemplo que eu dou pra gente encerrar, mas do que a gente sentiu criando o PodConnect. Foi a dor que a gente sentiu. Sim. Dentro do podcast. Qual que era a maior dor? Não é a financeira. É você ter bons convidados. Porque os assessores de imprensa, eles vão em busca, e às vezes ele não tá olhando o seu perfil. Ele não tá olhando sobre o que você fala. Ele tá procurando colocar o cliente dele em podcasts. Eu recebia muito podcasts, assessores me mandando para colocar gente que não fazia nada a ver com o nicho do meu podcast. Eu falava, olha, a gente não fala. E aí você... Então, assim, era um mar de joga e aonde que pingar uma entrevista, eu solto aqui a pessoa. E eu comecei a ver essa dor. Aí eu falei assim, por que tem essa dor? Porque os podcasts são menores, às vezes as pessoas não conseguem um convidado. Só que eu descobri que tem um monte de gente querendo dar entrevista. E tem um monte de podcast, às vezes, que tá ali sem o produto pra soltar naquela semana. Aconteceu isso com a gente. De eu não ter episódio. Aí eu tinha que caçar qualquer pessoa pra soltar e ter um episódio. Então eu falei, existe essa dor. Então eu preciso criar algo para ajudar essas pessoas. Sim. A ligar essas pessoas de algum jeito. Sim, esse projeto tem algumas coisas interessantes, assim, que vocês estão fazendo. Primeiro, é uma dor que vocês sentiram vocês mesmos. Não é, assim, alguém falando e vocês foram fazer. Então, vocês vão saber bem como tem que ser. Segundo, é uma coisa muito nichada. E, assim, gente, quando vocês vão fazer um negócio de tecnologia, façam o mais nichado o possível. O possível. Não fazer também uma coisa que seja só para sua família, só sua mãe, enfim. Mas quanto mais nichado você faz, mais fácil é para você, tanto do lado tecnológico, para você desenvolver, quanto a comunicação e marketing para você vender aquilo. A Connect Publi, por exemplo, se escreve Connect Publi, tá, gente? Tô fazendo bastante merchan dela. Mas é para fazer? Mas assim, a Connect Publi, por exemplo, vinham pessoas e falavam, putz, legal, vocês conectam a criador de conteúdo. Nossa, mas também tem um problema grande para achar designer. Nossa, mas podia ter social media também, né, e tal, e não sei. Da parte tecnológica seria quase a mesma coisa, entendeu? Faz um onboarding, etc e tal. Mas eu falei, cara, a gente não quer virar um Fiverr, virar uma plataforma de freelancer, sabe? A nossa comunicação vai ficar muito ampla, vai ficar muito... Então, e eu já tinha, aprendi com próprios erros no passado também, tentado isso de agradar todo mundo, fazer para todo mundo. É ruim demais. Então, assim, bem nichado, dominar naquele nicho, e aí depois que você não tem mais espaço para crescer naquele nicho, aí você expandindo para
para outros ou outros produtos, etc. Puta dica, mano. Bom, para designer, social media, vai pro Orkana e tá tudo certo, né? Vai pro Orkana, Fiverr. Agora para publi, né, para marcas, pronto, você já sabe para onde você vai. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois o link. Depois você me manda tudo certinho. Tá bom. Vou colocar aqui no link para as pessoas ir lá testar e entender que eu acho que a gente tem muita coisa para fazer junto em off depois. Sim. Fê, quero te agradecer. O tempo é seu para dar um recado aí, caso você queira. Valeu demais, essa conexão foi válida. Obrigado por ter estendido, né, pós-evento e estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Foi um prazer essa conversa, tá? É muito bacana falar com o público de vocês também. E eu espero que tenha agregado, gerado alguns insights aí para vocês. Contando até em primeira mão aqui para vocês, o projeto embrionário que a gente está trabalhando é uma competição entre empresas, tá? E a gente, nessa jornada dessas empresas, a gente vai ajudando, vai dando mentoria para eles crescerem, conseguir o sucesso. E o vencedor, a gente está pensando em dar uma viagem para a Alemanha, para passear um pouco e para eu conhecer, né? Porque eu vou ser sócio desses vencedores e se é meu sócio, eu preciso conhecer a pessoa. Então, eu até queria falar aqui em primeira mão para vocês. Eu queria realmente agradecer o espaço, as perguntas foram muito inteligentes e muito bacana. Obrigado, querido. Bora ficar hospedado lá na casa do Fê. Vamos me candidatar nesse negócio. Não, a gente vai fazer bastante coisa junto. E você, meu bem? Bom, estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast, tá bom? Vários episódios maravilhosos para você conferir. Corre lá no nosso Instagram para saber de tudo que tá acontecendo. E você, meu bem? Eu tô lá também no @dancontesino no Instagram. Hora tem conteúdo, hora não tem. Onde tem conteúdo bastante mesmo é no Acordo Podcast e aqui no canal. Então, agradecer mais uma vez, Felipe, muito obrigado. Agradecer ao Estúdio Voz pela nossa primeira vez que a gente sai do estúdio, assim, pra gravar em um outro estúdio sem ser em eventos. Então, não podia ser em lugar melhor do que no Voz. Nossa primeira vez foi com o Felipe. Que diferente. Mas a quinta série. Mas a gente tem que agradecer o quê? O diretor. Porque o diretor ele vem junto. Murilão, vem junto. muito Valeu, obrigado, viu? filho. Te amo, Obrigado. viu? Estamos na Obrigado. Central, meu amor. Pronto, posso falar tchau? Então, ó, gente, muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Thank you.